Então, abra agora o PowerPoint, né? Então, a proposta de redação, ela está aí, né? Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras, apresentando proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, nós temos aí um texto extraído da internet, temos aí o link, Rio 20, aluguel de bicicletas, né? Como algumas cidades brasileiras disponibilizaram, né, bicicletas para estimular a mobilidade urbana alternativa. Então, o uso da bicicleta para pequenos deslocamentos foi, então, incentivado em algumas cidades brasileiras. E aí é citada a cidade do Rio de Janeiro. O texto 2 é uma charge, não é? Vocês podem visualizá-la. A pessoa, um indivíduo está sentado no seu automóvel, no capô, no alto, né, do seu automóvel, e ele está dizendo: vai chegar o momento que todos terão carro e não terão como andar. É um desabafo, né? E essa charge também foi extraída da internet. Dá para ver aí que é recente, né? Relativamente recente. Temos um outro texto, que é o texto 3, um dos estudos recentes do professor André Franco Montoro Filho, da USP, ex-secretário de Planejamento de São Paulo, ex-presidente do BNDES, afirma que o valor monetário de 12,5% da jornada de trabalho perdidos com 1 hora nos congestionamentos de trânsito, além de 1 hora, que seria normal, chega a 62,5 bilhões anuais, né? Então, cada trabalhador estaria, então, pagando um pedágio aí invisível de R$20 por dia, né? Não surpreende assim que a questão da mobilidade tenha ocupado a 2ª posição no total de reivindicações nas 35 audiências públicas para discussão do plano de metas da atual administração da cidade de São Paulo, uma exigência da lei orgânica do município. Esse texto 3 aí, também disponível na internet, no portal do Estadão, né? É um texto que faz lembrar da lei, né, que foi estabelecida, e nós vamos discutir já já essa lei. E o texto 4 fala sobre o quê? Também um transporte alternativo, né? Na verdade, é o trecho de uma carta aberta do movimento Passe Livre, a presidente Dilma Rousseff. E vocês têm aí um trecho bastante forte, solicitando, então, que se tenha esse transporte gratuito, né? Ok? Pagar pela circulação na cidade significa tratar a mobilidade não como direito, mas como mercadoria, diz trecho dessa carta aberta, ok? Isso coloca todos os outros direitos em xeque, ir à escola, até o hospital, até o parque, não é? Tudo passa a ter um preço que nem todos podem pagar. Realmente é uma carta com um teor argumentativo bastante forte, ok? As instruções aparecem aí, não é? São aquelas instruções já conhecidas, é um máximo de 30 linhas, não é? Tem que respeitar a tipologia, 7 linhas inéditas, né? Menos que isso seria insuficiente, e as razões para não zerar, né? Estão citadas aí algumas delas. Então, vamos ver. A Escola Adventista tem oferecido um manual de correção de redações do simulado com
os comentários das 3 propostas, do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Então, nós tivemos acesso a esse manual, não é? E vocês também, professores, que aplicam esses simulados, podem antecipadamente ler este manual, tomar ciência de qual deve ser o encaminhamento, não é, que o aluno deverá fazer com respeito ao tema. Não é? Então, eu gostaria de mostrar a vocês, mais ao final, esse trecho comentado, não é? Essa proposta comentada. Na verdade, são as páginas 17 e 18, se eu não me engano, deixa eu ver, um pouco depois. No manual de correção do simulado Enem interativo, mais ao final, comentando a redação do primeiro ano, vocês vão encontrar os comentários da proposta, ok? Vamos ver se vocês localizam, porque eu também transportei para este arquivo em Word. Será que nós vamos encontrar aqui? Bom, que cuidados são listados nesses comentários? Os mesmos relativos a uma proposta geral do Enem, né? Não necessariamente temática, que seria evitar a fuga ao tema, né? Manter-se dentro da tipologia solicitada, e por aí vai, mas também diz respeito a que encaminhamentos podem ser feitos dentro deste tema. Então, pensando um pouquinho sobre o tema mobilidade urbana, que dados informativos e estatísticos nós poderíamos, como candidatos, né? Agora, se tivéssemos que redigir uma proposta, o que poderíamos dizer? Primeiro, que a mobilidade urbana é uma prioridade, não é, na pauta de planejamento das cidades modernas. Que os gestores públicos precisam o quê? Enfrentar esse desafio para apresentar soluções de mobilidade. Não sei se vocês têm ideia de quantos milhões de carros trafegam, né, circulam nas vias urbanas do Brasil, mas nós temos hoje uma frota de 75 milhões e a cada ano 3,5 milhões de novos veículos são colocados para circular. Então, isso é um grande desafio para os gestores, né, da mobilidade urbana. E a Lei 12.587 de 1912, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, ela determina o quê? Que municípios, né, que tenham 20 mil habitantes ou mais, elaborem, então, um plano de mobilidade com a intenção de planejar o crescimento da cidade de forma ordenada. Então, essas informações, se o aluno tivesse, seriam muito bem-vindas. Uma dessas informações, ou a da lei, ou a da quantidade de veículos da frota, ou dos novos que entram todos os anos, não é? Talvez até um conhecimento mais específico da política nacional de mobilidade urbana também, não é? Ou da própria lei, que determina que esses planos devem priorizar o modo de transporte não motorizado, não é? Os serviços de transporte público coletivo. Então, o aluno precisava apresentar essas informações, ter o domínio, não é? Sem tangenciar. Por exemplo, um caso de tangenciamento dessa proposta seria ele ficar muito preso à Constituição Federal, àquela liberdade de locomoção como um direito fundamental de primeira geração. Se o candidato ficasse muito preso à questão de dizer que o indivíduo tem o direito de ingressar, de sair, de permanecer, de se locomover no território brasileiro, né? Que esse direito está lá no artigo
5 da Constituição Federal, e que ele pode, então, em tempo de paz, entrar, permanecer e sair do país com seus bens, ele já estaria o quê? Fugindo ao tema. Por quê? Porque o tema diz precisamente sobre a mobilidade urbana, enquanto que formas alternativas de ir e vir do trabalho, ou para o trabalho, para a escola, né, para o comércio, de fazer, né, algo mais alternativo, de oferecer à população algo mais alternativo. E não necessariamente a questão do direito de ir e vir garantido pela Constituição Federal, ok? Então, falar dessa privação da liberdade de locomoção, especificamente, sem falar dos transportes alternativos, né, seria já um tangenciamento, ok?